Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para poder prestar culto ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor por este dia, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Pai, diante de Ti, venho entregar nossas vidas, as famílias, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar visitando cada lar agora. Que o Senhor possa estar com cada um ali, Senhor Deus. Vai retirando, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Vai retirando toda a tristeza, ó Pai amado, toda a angústia. Que o Senhor possa estar visitando cada um agora. Que neste momento, Senhor Deus, possam estar juntos, Te adorando, Te glorificando. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso estar agora visitando a tua casa e agindo aonde ninguém pode agir, senão o nosso Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se cruzar. Diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sobre mim não pode me curar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus do impossível.
Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Se Jesus ele coloca na sua frente um Golias, é porque ele sabe que dentro de você existe um Davi. Jesus pega pessoas imperfeitas para cumprir o seu plano perfeito. O amor de Deus, ele não é baseado nas coisas externas. Ele escolheu te amar. Ele não te escolheu porque você é obediente. Ele te escolheu para ser obediente a Ele. Ele insiste em nós. E foi tudo por amor. Amém. Adorarei. Enxuga as lágrimas. Adore ao Senhor. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és
nossos corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Glória a Deus. Quero saudar a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Você que está aí em casa, acabamos de louvar ao Senhor, nossas belas canções. E agora vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra no livro de Amós, no capítulo 3, e o versículo 7, que diz assim: com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Sabemos que segredos não podem ser ditos para qualquer pessoa, nem tampouco em público. Segredo é algo pessoal, é algo íntimo, que pode ser revelado somente àquelas pessoas de confiança, aquelas pessoas que se tem uma certa afinidade, pessoas que você se relaciona, que você pode confiar, pessoas que você pode buscar conselhos ou um direcionamento, pessoas que você encontre essa confiança total, sabendo que essa mesma pessoa que é íntima, ela jamais vai trazer algo que lhe venha constranger diante daquilo que foi compartilhado, que foi dito. Então, o segredo são para as pessoas íntimas, pessoas bem próximas. Assim como é o relacionamento de um casal, de um filho para com o pai para com o filho, e assim sucessivamente. Mas como disse o Senhor através do profeta Amós, com certeza o Senhor não realizará nada, absolutamente nada, sobre essa terra, sem antes revelar os seus propósitos, os seus desígnios aos seus servos escolhidos, aos profetas. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então nós vemos na palavra de Deus, quando Ele se revela, quando Ele mostra da sua grandeza, da sua justiça, da sua soberania. Então tudo que Ele faz é legal, é justo, é decente, pois o nosso Deus é luz. Quando o salmista diz que os céus são os céus do Senhor, aqui ele está se referindo ao mundo espiritual. Então, quando se fala de céus, se fala o reino espiritual, que é um reino que nós não temos esse acesso direto, como nós temos no reino terreno.
Então quem domina, não somente no reino espiritual, mas no reino físico, é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Então onde eu não tenho acesso, onde você não pode ver, não pode tocar, que esse mundo espiritual, o Senhor reina nele. O Senhor é soberano. Tanto Ele tem seu trono estabelecido nos céus, como Ele tem também a sua presença, o seu Espírito, dominando todo o reino espiritual. Então nada acontece sem ter a permissão do Senhor, ou que venha acontecer sem ser visto por Ele mesmo. Então os céus são os céus do Senhor, mas o que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha como Deus é justo. Ele domina no reino celestial, Ele domina também no reino terreno. Mas no reino terreno existe alguém que foi criado à sua imagem e semelhança, ao qual Ele mesmo assim criou, quando Ele fez o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Domine Ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais grandes, de grandes porte, sobre os répteis, sobre todas as coisas. Então o Senhor deu essa característica ao homem de dominar, de reinar. É bem verdade que eu já ouvi pregadores falando que Deus deu essa capacidade do homem dominar, mas dominar a criação, não dominar pessoas, porque isso vai contra a natureza de Deus, vai contra a justiça de Deus. Então essas pessoas que pregam, que dizem que você deve dominar, você deve reinar, você deve ser cabeça, a Bíblia não diz isso, até hoje eu não encontrei o Evangelho interpretado dessa maneira. Então o Senhor mandou dominar as coisas, os animais, as aves, as coisas criadas e não um ao outro. Isso vai contra o Evangelho. Já pensou se todos os crentes fossem chefes? Não existia empregado, se todo mundo fosse cabeça, não existia cauda. Então todo mundo queria ser crente, para poder reinar sobre a terra. Reinar sobre quem? Sobre o quê? Então não tem cabimento algum, diante da lei do amor, essa realidade. Mas o Senhor deu a terra aos filhos dos homens. Então tudo, como disse o profeta Amós, que o Senhor vai realizar nessa terra, mesmo a terra sendo dele, mesmo Ele tendo domínio sobre todas as coisas, e tem um direito legal, porque Ele criou todas as coisas, de fazer da sua maneira, da sua forma, mas como Ele é um Deus legal, um Deus justo, como Ele entregou a terra para que o homem pudesse dominar, até mesmo a intervenção dEle, Ele entra em comunhão, Ele entra em acordo com o homem, porque os céus e o céu do céu são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então nós vemos que o Senhor, quando Ele vai fazer algo sobre a terra, quando Ele vai manifestar alguma coisa, Ele compartilha com o homem, Ele não invade. É tanto a prova disso que para que Ele até mesmo viesse a destruir as obras das trevas, Ele mesmo se fez carne. Diz a palavra que o verbo se fez carne, que o próprio Deus se fez carne e veio habitar com os homens, para que pudesse frear as obras das trevas na terra. Então por isso que Jesus se fez homem, semelhante a mim e semelhante a você. Olha, tanto quanto o nosso Deus, Ele é justo, Ele é legal em tudo que Ele faz, que Ele mesmo não atropela a sua palavra, os seus mandamentos. Mas quando o homem pecou, ele se desandou, ele perdeu esse domínio, ele perdeu esse poder que ele tinha sobre a terra e sobre a criação. Não somente ele começou a sofrer os danos, as consequências do pecado, mas também toda a criação, como diz a palavra, vem gemendo, toda a criação geme até os dias de hoje. Os animais, os rios, as árvores, a terra, tudo está gemendo, até o homem ser restaurado. Depois dessa situação, que o Senhor restaurar todas as coisas, aí sim, a terra também será restaurada. Por isso que a Bíblia diz, até mesmo nós que temos o Espírito, nós gememos também, esperando a glorificação desse corpo, esperando a restauração de todas as coisas. Enquanto o homem não estiver alinhado com Deus, voltar ao primeiro propósito, a terra também vai sofrer. Se o homem é primazia da criação de Deus e ele está sofrendo por conta do pecado, é lógico que todas as outras coisas também vão sofrer, vão se deteriorar.
Se o homem é o principal, então ele afeta toda a terra. Por isso que a Bíblia é repleta de passagens dizendo que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então quem estraga a terra é o nosso pecado, são as nossas falhas. Mas o Senhor, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é justa, e tudo que ele vem fazer na terra, ele compartilha com o homem. Quando o homem, de fato, estava pecando ao ponto que chamou a atenção de Deus, o Senhor entristeceu no seu coração e declarou para Noé que iria dar fim aos seres humanos, como também a toda a terra, tudo que foi criado, por causa do pecado. Mas antes dele realizar esse feito, mandando um dilúvio, ele achou graça em Noé. Noé é um homem que andou na presença de Deus, chamou a atenção do Senhor, era um homem diferente. Então, quando o Senhor poderia muito bem acabar tudo sem dar satisfação a ninguém, mas como ele deu a terra aos filhos dos homens, e ele achou um homem justo, um homem que tinha temor à sua palavra, que buscava a sua presença, então Deus separa esse homem e fala para Noé que iria destruir toda a terra, todos os seres que estavam presentes, tanto o humano como os animais. Mas deu uma palavra diferente para Noé, mandando que ele assim construísse uma arca, para que ele fosse salvo, ele, a sua família e os animais, conforme assim o Senhor ordenou. Então o Senhor, tudo que vai realizar, ele compartilha com os seus servos como profeta, com os profetas. A Bíblia diz que quando o Senhor veio para destruir Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, o próprio Senhor disse: ocultarei eu a Abraão o que faço, sendo que ele será uma descendência sobre a face da terra. Então eu vou compartilhar com Abraão, para que ele possa assim falar dos meus feitos aos seus filhos, aos seus netos, e assim eles venham andar na minha presença, para que a minha palavra, a minha aliança dita a Abraão venha a ser cumprida. Então, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, ele assim compartilhou com Abraão, dizendo o que ele iria fazer. Era justo que Deus assim exterminasse aquele povo, porque viviam nas abominações, viviam no pecado. Chegou o limite que o próprio Deus não suportou, de tanta iniquidade que aquelas cidades assim estavam vivendo naquele momento. Mas mesmo assim, o Senhor comunicou a Abraão o que iria fazer. E nós conhecemos a história que Abraão, por causa do seu sobrinho Ló, que ali estava, e começou a questionar a Deus, dizendo se ele, por causa de, se tivesse 50 justos, ele ia destruir aquela cidade. E vem com essa argumentação, mas não tinha nem 10 justos no final de tudo. Mas o Senhor livrou ao seu servo Ló e destruiu aquela cidade. Mas o Senhor, em momento algum, deixou de comunicar. Então o Senhor tem os seus instrumentos na terra, e qual ele revela, o qual ele fala, pessoas que são escolhidas por ele para transmitir a sua palavra e trazer a sua mensagem, pregar o evangelho e dar o alerta aos outros homens que estão fora da presença do Todo-Poderoso. Números 12, versículo 6 diz: quando Miriam e Arão, eles falaram mal de Moisés, e o Senhor repreende tanto Arão como a Miriam, dizendo: olha, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, a ele me faço conhecer em visões e em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não em enigma. Então o Senhor, ele se revela e ele fala de várias formas. Então uma das maneiras, quando ele fala com os profetas, é através de sonhos e através de visões. Então o Senhor continua dando sonhos, continua dando visões espirituais, porque o Espírito Santo de Deus veio nos dotar dessa capacidade. Os dons, ele se manifesta em nós, e ele traz essa revelação do mundo espiritual para que o Senhor comunique a sua mensagem e até mesmo nos revele aquilo que ele está prestes a realizar segundo as Escrituras. Então a palavra, ela é fiel.
Então, quando ele fala em sonhos, ele fala em visões aos seus profetas. Mas tem pessoas que são mais íntimas do Senhor. Tem pessoas que conseguem se abrir mais, se aproximar mais de Deus, amar mais o Senhor, temer mais a sua palavra, se consagrar. E outras pessoas que ele separa para um determinado propósito. Por isso que essas pessoas têm uma revelação maior. Ele fala com mais abertura, ele fala pessoalmente, ouvindo a sua própria voz. Assim era o caso de Moisés, porque era fiel a toda a sua palavra. E a Bíblia também diz que José ocupou um lugar extraordinário. Por quê? Porque Deus falou ao seu coração. Deus mostrou a Josué coisas futuras. Quando o faraó teve um sonho, e diante daquele sonho, ele não podia saber o que iria acontecer, mas assim estava perturbando muito a sua alma. Quando ele sonhou com 7 espigas cheias e 7 espigas magras, que as cheias devoravam as magras. Ele também teve um segundo sonho, com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as gordas devoravam as magras, e com aquilo ele não conseguiu mais dormir, ele ficou perturbado em seu coração. Até quando ele ouviu falar de José, e ele chama a José e diz: ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, pode decifrá-lo. Contudo Josué disse a Faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó teve um sonho, mas ele não sabia o seu significado. Mas o Senhor trouxe a revelação a José. O Senhor trouxe o segredo, trouxe o mistério do que iria acontecer, que era uma grande fome sobre todo o mundo. E que o Egito precisava se preparar, ter alimento suficiente, porque havia uma promessa em que o Senhor falou para Abraão que o seu povo ficaria numa terra por 400 anos, mas depois seriam libertos dessa terra e voltaria para a terra prometida. Então nós vemos aí o Senhor dando uma palavra, uma revelação a esse jovem José, a fim de que ele pudesse transmitir a Faraó. E por causa dessa sabedoria, dessa revelação, dessa interpretação que Deus deu a José, ele acabou sendo o segundo homem mais poderoso do Egito. Olha, quando Deus quer operar, quando Deus quer realizar algo na vida do homem, basta apenas o Espírito Santo de Deus o dotar de alguns dons, e certamente ele prevalecerá diante de muitas situações complicadas sobre essa terra. Nós vemos também que o Senhor lhe revela os seus segredos, revela os seus desígnios aos seus servos, aos profetas. Tomo como exemplo também o jovem Daniel. Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho ele viu uma estátua grande, cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro, barro, e ele não sabia do que se tratava aquele sonho, mas ele queria saber o sonho e a interpretação. Mandou procurar os magos, os astrólogos e todos os adivinhadores. Ninguém conseguiu dizer qual que era o sonho e interpretar o sonho. Mas como Daniel, como servo de Deus, estava ali na Babilônia, e a Bíblia diz que o Senhor, tudo que vai fazer, revela os seus desígnios, revela os seus propósitos aos seus servos, os seus profetas. Assim também foi com Daniel. E diz que Daniel trouxe a interpretação daquele sonho, e Nabucodonosor ficou admirado. E ele disse Daniel: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, é ele quem dá sabedoria aos sábios, é ele quem opera maravilhas, é ele quem faz tudo novo, tudo diferente, é ele quem faz as coisas acontecerem, somente o Senhor. E Daniel continua dizendo: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então somente o Senhor, quem conhece o que está lá no íntimo, somente o Senhor, que sabe o que vai acontecer no dia
de amanhã. Então Daniel falou claramente, isso não está em mim. É Ele quem tem toda a sabedoria. É o próprio Deus quem tem todo o entendimento. E é Ele quem revela os segredos, é Ele quem revela os sonhos. É Ele quem dá a interpretação. Eu sou incapaz de mim mesmo, de saber o que Nabucodonosor, o que o rei sonhou, e nem tampouco dá a interpretação. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é quem tem esse poder. E Ele manifesta, Ele mostra, Ele revela aos seus servos, os profetas. Salmo 25:14 diz que o conselho do Senhor, ou o segredo do Senhor, é para aqueles que o temem. Ele lhes faz saber a sua aliança. Então, a intimidade com o Senhor, os segredos de Deus, aquilo que Ele quer revelar nessa terra, para a sua igreja, para o ser humano de um modo geral, Ele não revela para qualquer pessoa. Mesmo que assim, se Ele desejar fazer, Ele faz, Ele é Senhor. Ele usa quem quer, da maneira como Ele quer, no tempo que Ele desejar. Mas a Bíblia clara diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que andam na sua intimidade, que guardam a sua palavra, que o ama de todo o coração. São a esses que Deus vai revelar os segredos da sua aliança. São a essas pessoas que Deus vai trazer sonhos, vai trazer visões, vai mostrar as coisas que hão de acontecer. Então, para que nós possamos ter essa intimidade e ter essa graça em nossas vidas, precisamos ser íntimos de Deus, precisamos amá-lo de todo o nosso coração, precisamos andar em justiça, andar na verdade, precisamos ter luz do Espírito Santo dentro de nós, ter uma vida digna da sua presença, porque um vaso sujo, um vaso cheio de pecado, fica complicado do Senhor usar, porque Ele é santo. Por isso que o Espírito, como se já dá o adjetivo, é o Espírito Santo, então ele vai se relacionar com pessoas santificadas, ou que pelo menos procure a santificação, para que possa ver ao Senhor e ter essa intimidade com o Senhor. Então o segredo de Deus é para aqueles que de fato o amam de todo o seu coração. Então, se você desejar ter uma intimidade maior com o Senhor, se você desejar conhecer aquilo que é de Deus, que você ainda não conhece, e até mesmo que está na palavra, mas você ainda não tem o entendimento, mas se você se humilhar, como Daniel se humilhou para entender a palavra, se você buscar essa intimidade de todo o seu coração, a Bíblia diz que Ele nos concedeu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Ele derramou sobre nós uma unção, e essa unção ela é verdadeira, e ela nos ensina tudo o que precisamos saber. Essa intimidade com o Senhor que nós precisamos ter, e principalmente nesses últimos dias. Estamos precisando de discernimento, estamos precisando de sabedoria, estamos precisando de entender o que está acontecendo nesses últimos dias, para que não possamos ser vítimas das astutas ciladas do diabo. Então, acredito eu que estamos começando a viver um tempo do fim. E o segredo do Senhor, o que Deus está fazendo, os sinais que Deus já está dando e outros que Ele certamente dará, somente aqueles que tiverem íntimos, somente aqueles que tiverem oração, que tiver afinidade com a palavra, é que vai ter a sensibilidade de ver a mão de Deus e a palavra do Senhor se cumprindo em nossos dias. Então precisamos buscar essa comunhão e essa intimidade. Então o Senhor vai usar a esses que Ele escolhe, para que faça algo conforme Ele assim deseja. Ele deseja revelar à sua igreja e aos homens na face da terra. Colossenses 1:25 diz: me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, disse Paulo, que me foi outorgado para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Então Paulo está falando aqui do mistério da revelação de Cristo Jesus, que até então Isaías, que foi o maior profeta, o profeta messiânico, que mais falou de Jesus,
nem ele mesmo teve uma visão clara da glória de Deus. Os profetas, quando o Espírito de Cristo vinha sobre eles, eles indagavam o tempo. Mas a palavra diz que Deus sustentou esses homens, que eram homens de fé, para que eles não avançassem na nossa frente. Deus esperou esse tempo de graça para que todos nós possamos assim crescer nessa unidade e conhecer o mistério de Deus, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então o Senhor revelou sim aos seus profetas no passado, trouxe visões, trouxe revelações, mas ainda eles não tinham a completa visão do que de fato viria a ser o reino de Deus, o próprio Deus sendo homem, convivendo com os homens e estabelecendo o seu reino na terra. Por isso que Paulo diz, esse mistério ele foi oculto durante séculos e séculos, mas nos últimos dias, nos últimos tempos, o Senhor trouxe a revelação aos seus servos, os profetas. E a palavra é tão fiel, quando ele diz que ele não faz nada na terra, sem revelar aos seus servos, seus desígnios, os seus profetas. Quando chega o tempo de Jesus, e ele se aproxima do Jordão, então a primeira coisa que Deus fala a João Batista, mostrando a Jesus, dizendo, olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o próprio Deus falou para João Batista, mostrando quem era Jesus. E João Batista foi o grande profeta. O último dos profetas, foi usado por Deus de uma maneira poderosa. Então o Senhor trouxe essa revelação aos seus santos, os profetas, e ultimamente aos apóstolos, onde ele trouxe uma intimidade maior, uma graça maior, algo que ainda os homens não tinham essa firmeza, não tinham esse conhecimento profundo da vida espiritual. Mas o Senhor separou aqueles 12 homens, certamente tiveram muitas mais pessoas que foram instruídas, foram ensinadas pelo Senhor, mas esses 12, eles tiveram uma instrução mais acirrada, algo mais profundo, um ensinamento mais íntimo, para que eles pudessem ser esse instrumento de revelação da grandeza da glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Então ele trouxe essa revelação aos seus santos, como também trouxe ao apóstolo Paulo. Por isso que ele diz em Gálatas 1, o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Quem dera se todos nós aprendêssemos diretamente do Espírito de Deus. Quem dera se o conhecimento que nós temos, todos nós, sem exceção, fosse através de uma revelação do Espírito Santo. As nossas vidas seriam outras. O nosso comportamento e o nosso testemunho cristão certamente seria mais verdadeiro. Não estou aqui como juiz, mas a realidade e a prática mostra que nem todos têm essa revelação, ainda que exista um conhecimento da palavra, ainda que saiba que Jesus é o Senhor, ainda que se esforce de tal forma a procurar viver na sua presença, mas nem todos têm essa revelação profunda, nem todos foram tocados com poder pela presença do Espírito Santo de Deus, não recebeu uma revelação direta do próprio Deus em seu coração. Por isso que há muitos crentes fracos, há muitos crentes que trocam Jesus por qualquer coisa, há muitas pessoas que não têm prazer de ler a palavra, não têm força para se consagrar, não têm ânimo para vir aos cultos, não têm disponibilidade para colocar a sua vida na obra do Senhor, se dar em favor do próximo, porque ainda não foi impactado por uma revelação do Senhor. E eu te garanto, sem medo de errar, qualquer pessoa que tiver essa experiência com Deus, que tiver visões e revelações das coisas de Jesus por meio do seu Espírito, ela jamais será a mesma pessoa. Ainda que as fraquezas, ainda que os problemas deste mundo venham sobrecarregar e atacar essa pessoa para roubar a sua palavra, roubar a sua fé, mesmo que ela se envolva com isso, mas na sua consciência, no seu coração, ela sabe quem é o seu Senhor. Ela sabe que ela precisa estar firmada em Deus, porque a obra do Senhor, ela é
perfeita. Então, que nós possamos buscar revelação diretamente do Espírito Santo de Deus, para que possamos assim estarmos firmados em Cristo Jesus. Quando vier o vento, quando vier os rios, as correntezas e bater contra nós, nós ali vamos estar firmados. Nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor, porque a obra de Deus, ela é perfeita. Então, nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Jamais a profecia teve origem na vontade do homem, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, desde os profetas antigos, e até mesmo esses que são usados nos nossos dias, são pessoas que o Espírito Santo de Deus os envolve, pessoas que o Espírito de Deus fala, que o Espírito do Senhor orienta essas pessoas. Então, nenhuma palavra, nenhuma profecia que está escrito aqui neste livro foi inventado pela cabeça de um homem. É impossível ele conhecer as profundezas de Deus. Mas a Bíblia diz com clareza que os homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, esta é a melhor profecia. Essa você pode se apegar, porque é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Paulo diz que a lei, ela é espiritual. Então nós precisamos ler com o nosso entendimento natural e buscar o auxílio do Espírito Santo, para que possa abrir os nossos olhos e a luz que há nessa palavra venha brilhar nas nossas trevas, para que tenhamos um conhecimento mais profundo do Senhor. Então, nenhuma profecia está escrito aqui é de interpretação de homem. Então nós cremos piamente que esta é a palavra de Deus, escrita sim por homens, mas com inspiração, com um conteúdo santo, divino, gerado no coração de homens, para que assim a vontade de Deus viesse a ser revelada a nós. O autor de Hebreus diz, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho. Então Deus usou vários profetas, desde o início até João Batista. E quando Jesus chega, a sua palavra, o seu ensino foi mais profundo, foi mais direto. Por isso que o autor de Hebreus dá essa ênfase, que Deus falou em muitas ocasiões, durante muito tempo e de várias formas pelos profetas. Mas a última revelação do Senhor, ela foi profunda, ela trouxe esse conhecimento através do seu próprio Filho. Por isso que ele diz, nesses últimos dias, nos falou mediante o seu Filho. Então foi um ensino mais profundo. O próprio Jesus diz, olha, havia uma profecia de Isaías, que ele veio para falar em parábolas, mas mostrar coisas profundas desde a criação. Então, a revelação do Espírito e que Jesus trouxe aos homens, então foi algo sobrenatural. É tanto que quando ele estava na sinagoga, ele começava a ensinar, as pessoas ficavam admiradas, mas que sabedoria é essa? Quem deu tanto entendimento a esse homem? Qual foi a sua faculdade? Com quem ele estudou? Esse não é o filho de Maria, de José? Seus irmãos, suas irmãs não estão conosco? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Porque era algo de Deus, estava sobre a sua vida. Era o próprio Deus ministrando, falando aos homens. Por isso que prendia, era uma sabedoria que até então não foi vista, não foi conhecida, ao ponto de terem os espíritos se manifestando em pessoas e ele ordenar, e aqueles demônios saírem, as pessoas ficarem admiradas com aquilo. Que autoridade é essa que, pela sua palavra, até os demônios se submetem a ele? Era o próprio Deus, era o Filho de Deus, mostrando que os céus são do Senhor, e que a terra, ele deu aos filhos dos homens, e ele veio como homem para reinar, para destruir as obras de Satanás. Jesus falava muito por parábolas, e os discípulos assim, eles identificaram quando
os judeus, os incrédulos, os fariseus estavam próximos, ele falava em parábolas, e os discípulos ficavam até mesmo sem entender também. Chegou o momento que os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta, dizendo: por que lhes falas por parábolas? E a resposta de Jesus foi: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Foi conforme eu falei antes, tem pessoas que Deus vai trazer uma revelação mais profunda, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua intimidade, de acordo com o seu coração, como ela se dispõe a servir ao Senhor. É normal, quanto mais nós esvaziarmos de nós mesmos, teremos mais de Deus nas nossas vidas. Então Jesus falou: olha, com eles eu falo em parábolas para que eles não venham entender. É um propósito, é algo que tem que se cumprir. Mas com vocês é diferente. Com vocês é dado a conhecer os mistérios de Deus. Por isso que, em particular, o Senhor chamava os discípulos e ensinava coisas profundas, as parábolas que eles não entendiam, a parábola do semeador, do joio do trigo e tantas outras. Mas a esses que eram íntimos, a esses que Deus tinha propósito, Ele revelou de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima. Não somente aqueles 12, que assim foi, mas mesmo entre os 12, o Senhor quis aprofundar mais ainda um certo conhecimento e dar uma certa sabedoria por causa do propósito a 3, que foi Pedro, Tiago e João. Diz a palavra que Ele escolheu esses 3, subiu a um monte, e um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Os outros 9 não tiveram essa experiência, mas esses 3, por serem pessoas escolhidas por Deus e consideradas colunas da igreja, houve uma revelação maior. Então, de acordo com o propósito de Deus, e de acordo com a resposta que nós damos ao Espírito de Deus, nós vamos ter uma profundidade maior ou não com o Senhor. Vamos conhecer os seus mistérios, os segredos da sua aliança ou não. Isso vai depender primeiramente da sua vontade e, em segundo lugar, da nossa entrega, do nosso amor para com Ele, a maneira que nós desejamos viver para honrar e bendizer o seu santo nome. E eles tiveram experiências sobrenaturais naquele momento. Diz que o rosto de Jesus foi transfigurado, as suas vestes se tornaram brancas como um sol, e eles tiveram uma experiência que ninguém mais teve. Viram os 2 profetas, Moisés e Elias, conversando com o Senhor. A obra foi tão tremenda, a revelação que eles tiveram foi algo tão sobrenatural que o próprio Jesus falou: olha, não contem para ninguém o que vocês viram, pelo menos por enquanto. Porque se eles contassem, iam ter sido, iam ser vistos como loucos. Porque dizer que 3 homens viram Moisés e Elias, quem iria acreditar? Mas por causa do propósito, por causa da intimidade, o Senhor assim revelou coisas mais profundas a esses 3 apóstolos. Então, revelações especiais são dadas àqueles que têm um chamado específico. Então, todas as pessoas que o Senhor chama, certamente Ele vai dotar essas pessoas de uma graça maior. Ele vai dar experiências profundas para amarrar e trazer convicções espirituais a essas pessoas, para que cumpra o propósito a qual o Senhor assim o chamou, e ela que venha responder a esse chamado, para que a glória de Deus seja conhecida aos homens. Paulo diz, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios: conheço o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, palavras que ao homem não era lícito assim ouvir, palavras que tão profundas que não podia se revelar aos homens. Olha que Paulo diz: de um homem assim eu me glorio, mas de mim mesmo de forma alguma. Como homem natural, eu sou igual a todo mundo. Isso não me faz ser melhor em nada. Mas de um homem espiritual, de um homem que tem experiências com Deus, de um homem que tem essas revelações profundas do Senhor, sim, de um desse eu me glorio. E de fato, ter essa experiência, ser arrebatado até o paraíso e ouvir palavras indizíveis, palavras profundas,
palavras gloriosas, palavras que tão poderosas, que se falasse aos homens, eles não iriam entender. Mas o Senhor tem sua maneira de agir. O Senhor tem os seus propósitos. E trouxe essa revelação profunda ao apóstolo Paulo, porque tinha um chamado especial na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 1 diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Então nós temos aí Apocalipse, conhecido de todos nós, e vemos que o Senhor, até mesmo aquilo que há de acontecer, quando João estava ali na ilha de Patmos, diz que o Senhor trouxe essas revelações das coisas futuras, e falou com o anjo para que o anjo assim falasse a João, e ele viesse a notificar aquilo que Deus há de fazer sobre essa terra. Está escrito aqui em Apocalipse. Então, antes que o Senhor venha fazer alguma coisa sobre a terra, Ele revela aos seus servos, aos seus profetas, conforme Ele relatou assim a Amós. Então, aqui está o futuro da humanidade, em Apocalipse. Então, o Senhor vai cumprir toda a sua palavra. E Ele já trouxe essa revelação. E essa revelação está aqui nas Escrituras Sagradas. As coisas que o olho não viram, e o ouvido não ouviram, nem subiu ao coração do homem. São aquelas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz que Deus revela essas coisas através do seu Espírito. Então, como a palavra diz, que tem coisas que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas, se nós andamos em comunhão com o Senhor, se nós andamos na sua presença, segundo a sua palavra, aquilo que o olho comum não pode ver, aquilo que o nosso coração não sente, mas por causa da presença do Espírito Santo em nós, Ele pode nos revelar essas coisas maravilhosas. Ele pode revelar o futuro, aquilo que há de acontecer, e Ele faz isso através do Espírito Santo que habita em nós. Então o Senhor, Ele continua falando nos dias de hoje. Ele continua revelando aos seus servos, aos seus profetas, aqueles que têm afinidade com Ele, que se coloca para realizar a sua obra. Na primeira viagem missionária, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Enquanto eles serviam ao Senhor e adoravam e jejuavam, o Espírito Santo lhes ordenou: separai Paulo e Barnabé para a obra que assim os tenho chamado. Então o Espírito Santo de Deus continua falando, continua revelando, continua mostrando aquilo que Ele deseja fazer, que é pregar o Evangelho por todo esse mundo. Então o Senhor continua o mesmo, falando de uma maneira profunda. Aqueles que estão servindo, o Senhor tem os seus profetas na terra, o Senhor tem suas profetisas na terra, tem seus mestres para ensinar, tem seus evangelistas, tem seus missionários, tem os seus pastores, porque Ele vai usar essas pessoas para que o Evangelho seja pregado e muitos pela fé, no nome do Senhor Jesus, venham a se converter e alcançar a vida eterna. Mas para isso, nós como igreja devemos buscar essa revelação, devemos buscar essa intimidade, como Ele mesmo disse para Jeremias: clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós devemos buscar na palavra, devemos clamar a Deus, se render ao Espírito para que as coisas ocultas que nós ainda não conhecemos, que estão escritas na palavra, mas o nosso entendimento ainda não alcançou, nós precisamos buscar essa revelação, clamar e se consagrar, para que Deus venha abrir os nossos olhos e sabermos o que está acontecendo nesses últimos dias, e até mesmo aquilo que há de acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele veio também para nos mostrar as coisas futuras. Então, mais do que nunca, como já falei, é tempo de nós buscarmos essa comunhão, de clamarmos ao Senhor, para que Ele venha nos revelar aquilo que o olho comum, o olho carnal não pode enxergar. Mas os seus servos,
os profetas, ele revela. Depois que João tem toda essa visão do Apocalipse, ele se prostra diante do anjo, mas o anjo diz: olha, não faça isso, só conserva o teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então nós não podemos separar profecia das Escrituras. Não podemos separar profecias de Jesus. Não podemos separar profecias da pessoa do Espírito Santo, quem traz esse testemunho ao nosso coração. Porque o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então Jesus é o centro de todas as coisas. Se nós tirarmos Jesus do centro das profecias e da palavra, da pregação, da adoração, das igrejas, deixa de fazer sentido. Porque ele é a verdadeira testemunha, ele é a essência, e através dele é que tudo se move, tudo acontece. Por isso que João diz que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Então ninguém pode fazer nada por si mesmo. Essa capacidade quem nos dá é Deus, até mesmo de falar, de entender, de interpretar, de fazer alguma coisa. É Ele quem coloca em nós tanto querer como realizar. Homem nenhum tem esse poder de conhecer as coisas do alto, ou até mesmo de saber o que está no coração de Deus. Mas Ele mesmo que revela a nós a sua vontade e o seu querer, coisas maravilhosas aos nossos corações. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, não trateis com desdém as profecias. Então vamos ficar atentos a essa grande profecia. Quando eu digo profecia, não me entenda aquelas pessoas que podem ser usadas por Deus. Assim diz o Senhor, Deus está me mostrando, Deus está revelando. Se Deus quiser usar, usa. Não deixa de ser uma maneira de Deus usar um instrumento para trazer uma palavra direcionada a uma pessoa ou a um grupo. Mas a verdadeira profecia que não falha, essa que não mente, que é inviolável, que não dá para duvidar, está aqui, na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos tratar com desdém ou desprezar as profecias. Quando diz as profecias, essa palavra, são todas elas que estão escritas nesse livro, que nós devemos levar a sério a palavra sagrada, as Escrituras do Senhor. E Jesus afirma isso dizendo: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. O nosso amor por Deus tem que ser demonstrado na mesma proporção pela sua palavra. Se eu amo essa palavra e guardo essa palavra no meu coração, eu estou dizendo que eu sou obediente, que eu creio nos mandamentos do Senhor, que eu amo o Senhor. E se essa palavra diz que a palavra, no início era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, então se a palavra é o próprio Deus, então Ele se revela através da sua palavra. Por isso que Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e o vosso Pai assim também o amará. Então a palavra é o próprio Cristo. Quanto mais da palavra você colocar dentro do seu coração, mais Cristo será presente na sua vida. E os mandamentos do Senhor, o amor de Deus, vai sendo aperfeiçoado no seu interior. Apocalipse 1, versículo 3 diz: bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia, e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então quero te chamar a atenção mais uma vez. Bem-aventurados são aqueles que leem. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia por dia? Qual o tempo de dedicação ao conhecimento das Escrituras? Bem-aventurados são esses que leem, como também são os que ouvem, que dá atenção à palavra do Senhor, que tem prazer em ouvir a palavra de Deus. E diz que as palavras dessa profecia, mais ainda, que obedecem às orientações que aqui nelas estão escritas. Então, se nós simplesmente lermos, ou tão somente ouvirmos, e se não praticarmos, nada vale. Ou nós somos quem Deus nos chamou para ser, ou nada seremos.
Deus não aceita meio termo. Ele tem ciúme de nós. Por isso que ele diz, o nosso sim tem que ser sim para ele. Se for não, também tem que ser não. Ele diz que ele vai vomitar tanto o morno como o frio. Mas o fervoroso de espírito vai ter comunhão com ele, vai ter revelação do Senhor. Me lembra quando o Senhor enviou a Elias para que fosse até a casa daquela viúva de Sarepta. E ali, depois de um milagre da multiplicação da farinha e do azeite, Elias morando com aquela mulher, de repente aquela mulher vê o seu filho ficar doente e ele chega a morrer. E aquela mulher ficou chateada com a morte do seu filho, é normal, e reclamou para Elias: poxa, você veio para cá, para minha casa, você veio revelar os meus pecados, você veio revelar as minhas faltas. Olha aí o que aconteceu, devido à sua comunhão com Deus, sua santidade. Eu acabei me expondo diante de Deus e Deus matou o meu filho. E Elias foi orar sobre aquele jovem. E orou, e Deus mandou a vida de volta àquele rapaz. E aquela mulher se volta para Elias e diz: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, proferida por tua boca, é toda verdadeira. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que essa palavra tem que estar no nosso coração. E somente essa palavra que pode sair da nossa boca, para que ela seja viva, seja eficaz na vida daqueles que assim a estão escutando, e cause o propósito a qual o Senhor assim liberar, através de cada um de nós. Então que a palavra do Senhor na minha boca, e na tua boca, seja verdadeira para alcançar os perdidos, para libertar os cativos, para suprir a esses que estão em angústia, que estão vivendo em miséria, que estão vivendo com fome e com sede, não digo de alimento nem de água natural, mas de uma paz de espírito. E somente a igreja que tem essa capacidade de levar essa palavra verdadeira a essas pessoas. Então Deus, Ele vai realizar muitas coisas, mas Ele conta com você. Que você seja um vaso de honra, seja um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Por bondade e misericórdia, acredito piamente que o Senhor, nesses últimos dias, revelará e confirmará a sua palavra de forma clara, assombrosa e inequívoca. Vigiemos e oremos. Então que o Senhor seja o seu Senhor de fato, e que Ele possa te usar, e aquilo que Ele vai começar a realizar, os sinais que Ele vai confirmar da sua palavra, eu e você, todos nós como igreja do Senhor, precisamos estar atentos, precisamos estar alertas, vigiando sempre, para que assim você venha a ser usado de uma maneira sobrenatural. Mesmo estando escrito, eu acredito que o Senhor há de confirmar a sua palavra, aquilo que está escrito, que ainda Ele vai começar a manifestar, a fazer, a fim de que dê tempo, aqueles que estão perdidos venham ser achados, aqueles que estão mortos venham a ressuscitar, aqueles que estão cegos venham a ver. Então o Senhor não faz nada sobre a terra, antes de revelar aos seus servos, os seus segredos, aos seus profetas. Então seja um profeta de Deus, seja um instrumento do Senhor, e deixa Deus te usar nesses últimos dias, para que você possa ser um ganhador de almas, uma pessoa para resgatar os perdidos e trazer para o reino de luz. Que o Senhor te abençoe grandemente.